Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Filipod, tá? Hoje um episódio, digamos, muito especial, tá? Por dois motivos. Primeiro, pela nossa convidada aqui, tá? Que é parceira minha de longa data, né? Que é a Jandira Guedes, tá? Então ela veio aqui hoje falar um pouquinho da nossa parceria aí de muito tempo. Enfim, a gente tem uma relação muito próxima, vocês vão entender um pouco melhor aqui, né? E também é um episódio que eu considero aí um divisor de águas aí no Filipod, tá? Que é um projeto que eu fui, digamos, apoiado ali pelo Câmera 4, né? E que o pessoal tá me dando, enfim, me deu uma grande oportunidade e ao mesmo tempo também a liberdade de eu ir desenvolvendo e vendo, né, os caminhos aí para onde ele vai seguir, né? Então hoje, para mim, já tem duas vertentes bem claras, né? Uma é a trilha de tecnologia, né? Que a gente já gravou vários episódios aí, que ele tem o propósito de gerar conteúdos, conscientização na área de segurança da informação, principalmente para empresas pequenas e médias, né? E o outra vertente, né, que é a parte muito aí de trajetórias, né? Conhecer a história das pessoas e também, né, em contrapartida, um autoconhecimento, né, para o host aqui que vos fala, né, que é entender melhor, né, a conversa com a câmera, enfim, toda essa parte aí que é uma novidade na minha vida, né? Eu acho que ao longo do caminho também isso vai ser muito desenvolvido. Mas vamos ao que interessa. Estamos aqui com a Jandira agora, né? Ela já trabalha comigo há muito tempo, nós estamos falando aqui uns 15 anos. Mais ou menos, Por aí, né? Uhum. Já, além de estarmos trabalhando junto lá em casa, ela me dá todos os apoios, ela também tem uma excelente mão para a cozinha, né? A gente tem um ponto em comum que a gente sabe gostar de coisas boas, né? Isso a gente é muito bom. E também, né, iniciamos aí já há algum tempo um projeto aí que envolve uma parte de gastronomia e principalmente, né, um limoncello, né? Então eu posso afirmar aqui que tranquilamente o melhor limoncello do país aqui é feito nas mãos aí dessa mulher maravilhosa. Jandira, bem-vinda aí à nossa conversa. Obrigada. Tá, tô muito feliz de tu ter aceitado o convite, tá? E também tava com frio na barriga porque é um episódio diferente para mim, né? A gente tem um contato muito próximo aí, sim, né? E eu queria já deixar de largada aqui que eu sou um grande admirador teu aí, tu já enfrentou várias barras comigo, né? Enfim, expectativas, enfim, melhoras, a gente passou por vários ciclos também, né? A gente vem se renovando, vem acertando aí, enfim, então certamente aí, né, de toda a admiração que eu tenho, nós vamos ter uma troca aqui bem legal aqui de informações, né? Sim. Então, Jandira, vamos lá, vamos falar um pouquinho de ti agora. Tá? Eu queria que tu contasse um pouco aí para, né, o pessoal aqui a tua história, né, um pouco aí das tuas origens, né, como é que é a tua, né, como é que foi indo o teu caminho, e aí a gente vai, né, trocando ideias, vai conversando, vai vendo curiosidade, e tu fica bem à vontade aí para a conversa. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Olha, sinceramente, para mim, foi uma coisa diferente, né? Tu ter me convidado para essa entrevista, vamos dizer assim. Sou meia tímida para câmeras. Mas eu gostei do convite, adorei o convite. Bom, o que eu posso te dizer da minha vida? Eu comecei, aliás, eu sou filha adotiva, ou adotada, não sei como é que a gente... Os meus pais me pegaram, eu era nenê. Fiquei sabendo disso, sei lá, acho que uns 10 anos depois, né? Por uma conversa da minha mãe com uma senhora. Aí eu fiquei catando, assim, uns pedacinhos, né? E lá pelas tantas eu resolvi perguntar para alguém, né, se era realmente verdade. E era a mãe e o pai que eu conhecia. Eu nunca me interessei em conhecer os biológicos. Os biológicos. Né? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo e passei isso para os meus filhos também, que pai e mãe é aqueles que criam. Também não vou julgar a pessoa, né, que me deixou, né, isso é outra história, eu não sei o que aconteceu. E minha mãe e meu pai me criaram, daí eu perdi o meu pai, eu tinha 13 anos, e eu costumo dizer até hoje que eu fiquei adulta muito cedo, porque daí eu tinha a mãe e a minha avó para tomar conta. Minha avó e a minha mãe não sabiam nem ler nem escrever. Então, eu tive que segurar a casa, tudo. Aí, na época, meu pai era funcionário público. E aí, na época, tivemos que achar alguém para ser a procuradora dela, porque eu não sabia nem escrever, eu era menor, não podia. Aí, naquela época, ela pegou uma amiga dela lá e... como é que eu vou dizer? Há anos atrás, a gente não podia se meter, né, na vida dos pais. Só que essa senhora, ela estava querendo passar a mão, passar a perna na minha mãe, vamos dizer assim.
Aí conversei com a mãe não aceitou, enfim. E aí eu pedi para uma vizinha me ajudar, né? E aí a vizinha ajudou, convenceu ela. E isso aí é a pensão que estava em jogo. A pensão que estava em jogo. Sim, né? Como funcionário público, né? Exatamente. A família teria direito nessa falta. Ela teria uma pensão. Né? Perfeito. E aí eu levei a mãe na prefeitura para falar com o senhor que era o chefe do meu pai, porque meu pai ele me levava para tudo que era lugar, então eu conhecia tudo. E desde então esse senhor, né, seu Cruz, ele foi o procurador na época até os meus 18 anos. Aí a partir de então eu aqui comecei a levar ela para ir receber. Só que nesse meio tempo ela espirocou, vamos dizer assim, né? Falando bem português. Aí sim, aí ficou muito, muito difícil. Pesado, ficou realmente pesado. Muito, imagina. Tu não tinha irmãos, não tinha ninguém mais. Era eu, ela e a minha avó. E a tua avó. Uhum. Aí lá, descansados, minha avó veio a falecer também, aí era eu e ela. Mas continuei, né? Aí eu tive que parar de estudar na época, né? Não tinha como. Ela também não trabalhava mais, então ela explodiu. Aí nesse meio tempo eu fiquei grávida, enfim. Aí, como é que eu vou dizer? Aí de vez tu... Sim, aí eu tive que... e coisa toda, teve que de fato, além de seguir trabalhando, ser mãe e educar. Tudo isso. E mais a mãe para cuidar. A mãe ficou 11 anos assim. Então nesses 11 anos eu penei. Mas, por outro lado, eu tinha aquilo na cabeça. Não vou deixar minha mãe no hospital ou coisa assim, né? Só que ela, a gente diz, ela fez coisinhas. Mas, graças a Deus, né? Eu consegui ir levando daquele jeito, com um filho pequeno e cuidando dela, né? Graças a Deus, meus filhos cresceram. Hoje estão tudo aí, né? E, como é que eu vou dizer? Para encurtar a história, eu me orgulho da família que eu tenho hoje, porque embora muito, muito sacrifício, muito mesmo de essa necessidade, né? E eles cresceram, foram trabalhar, né? Pararam de estudar também, mas só que eu dizia assim, se vocês pararem de estudar, vocês têm que trabalhar. Eu não quero filho meu numa esquina qualquer, perdido. Não. Né? Então, graças a Deus hoje, né? Eles estão tudo aí crescidos, né? Eu consegui há muito sacrifício levar a minha família. Como eu digo, hoje eu tenho os netos, agora um bisneto, né? Então eu costumo dizer que eu sou uma mulher, uma mãe e uma avó abençoada. Hoje, bisavó, né? Já. Abençoada. Porque foi difícil? Claro que foi, né? Porque não é fácil tu criar filho hoje, ainda mais numa vila onde eu moro, né? Mas graças a Deus estamos todos aí. Não, perfeito. Olha, eu, né, tanto tempo contigo, sabia de algumas informações aí da tua trajetória. A gente, né, sempre conversou muito, né, mas de fato aí a gente vê como é que tu foi, né, no bom sentido forjada, né, da onde vem aí a resiliência, da onde vem, enfim, né, que isso vem de situações aí de luta, de necessidade, de acreditar no princípio, no valor da família, né, enfim, tudo, e isso né, nos manter aí, digamos, firmes aí para não dar essa digamos, tipo, não se perder, né, digamos assim. É um caminho realmente estreito, muito duro, muito trabalhoso, mas cada vez mais que eu converso com as pessoas, eu vejo que ele é um caminho que quem não desiste, quem fica, de alguma forma acha a saída, de alguma forma acha o caminho, né, e isso também não nos exime também de desafios futuros, né, mas eu acho que isso aí são períodos realmente mais estreitos da vida, né, e aonde a gente demonstra. E eu, particularmente, tu sabe, né, eu tenho buscado muito energia e ânimo, né? Hoje eu também sou educador aí de 2 filhos, né, em fase de crescimento, né? Tem algumas particularidades na história também, né, do fato da educação deles estar mais comigo, a guarda, enfim, tudo mais, né? Então, um dos motivos, né, propósitos que eu tenho de fazer essas conversas, inclusive contigo, é de, né, entender, ver, ver como as pessoas se inspiram, buscam força, buscam energia. Eu não me considero de forma nenhuma, em nenhuma situação, desprivilegiada, muito pelo contrário, né? Eu tenho, talvez o meu maior inimigo seja às vezes o meu mental, né? A parte mais criativa, talvez, mas eu sempre tive esse core muito forte também, que vem dos meus pais, que aconteça o que acontecer, mas, né, os filhos, enfim, é uma coisa quase que vocacionada, né? A gente não pode, né, abrir mão. Eu fico às vezes chocado, tá? Eu vejo
até eu li o livro do Luiz Barsi esses tempos aí, que é uma pessoa ali, um octogenário já, um investidor aí brasileiro, hoje muito conhecido, mas é um cara muito low profile, né? Um cara muito, né, de baixa exposição, mas agora ele está um pouco na mídia, né? E lendo o livro dele era o seguinte, ele, né, tinha lá um primeiro casamento, teve 3 filhos, ele viu que a mulher não tinha as afinidades, ele deixou a mulher morando, claro que daí ele sustentava, ele mantinha a parte financeira e ele podia se dedicar ao mercado, enfim, coisa tudo de ações e tal, depois se casou de novo, aí teve mais uma filha, mas o homem simplesmente, né, ele deixava ali, se era um cara responsável que pagava a conta, já estava bom demais, mas quem ficava com toda a parte trabalhosa, né, a parte difícil, geralmente era a mãe, né, geralmente era quase que normal isso aí. Sim. Né, e hoje eu vejo que tem várias mudanças, né, tu provavelmente vendo os teus filhos sendo pais, né, tu deve ver também que mudou muito, né, então hoje em dia, né, essa parte aí de educação e tudo mais, ela cai muito hoje, não só para a mulher, né, acho que na maioria das vezes ainda é, né? Mas um pouco qual é a tua visão disso? Fala um pouquinho sobre, tu diz ali da importância de educar filhos, quais os métodos que tu usou dentro da tua condição, né, que foi bem sucedida, mas muito, muito restrita, né? Quais foram aí os ingredientes ali, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para estar com eles ao mesmo tempo, e nem se deve. Sim. Mas qual a receita aí? O que que tu te baseou naquele período, né, de fase de formação deles? Né? E dentro dessa, o próprio trabalhar, eu imagino que seja entendido como um exemplo, né? Sair de casa para trabalhar é uma coisa que acho que automaticamente deve gerar algum respeito, né? Mas quais os fatores aí que tu julga que foram os mais importantes para tu te apoiar nesse período onde, né, tu tinha um propósito, né, que era evoluir, tu abriu mão do estudo, né, porque tu entendeu que, né, ter filhos bem educados era um investimento melhor, né? Em alguma forma isso tu pensou, então fala um pouco sobre isso e quais os pilares ali que tu te firmou bem aí, que tu não deslizou para fazer com que tu passasse essa fase aí que ela é longa, né, enfim, trabalhosa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a palavrinha não. Essa palavra eu usava para praticamente tudo, porque eu tinha muito medo que eles, né, desgringolassem, né, para o outro lado. Então, eu dizia não. E outra coisa que eu sempre dei a liberdade para eles, deles se defenderem. Do tipo assim, alguém disse que o filho fez alguma coisa errada. Te vira lá. Aí eu chegava e dizia, fez errado, assume o erro. Né? Sempre. E outra coisa, se não fez, né, essa pessoa fez lá uma fofoquinha, vamos dizer assim, eu sempre dei a liberdade deles dizer, não, mãe, eu não fiz isso. Porque eu não tive essa liberdade. Chegava uma pessoa na minha casa... Dizia alguma coisa, era aquilo. Era aquilo, né? E naquela época o pai batia no filho, não tinha problema. Hoje em dia tem. Mas naquela época, sim, tudo bem. Apanhava por coisas que eu não fazia. Então, eu dei essa liberdade para meus filhos. Fez coisa errada, assume. É outra coisa. Dependendo de onde queriam ir, não vai. Mas não vai mesmo. E não tinha... churumelas, vamos dizer assim. Tu estava de olho nas companhias, nos lugares? Sempre. Nunca perdeu? Não, porque eles cresceram sempre dentro do pátio. Sim. Não deixava filho meu na rua. No máximo dos máximos, eu me sentava na frente da casa e via eles ali na frente, jogando bola, bolito. Naquela época não tinha, né, a tecnologia de hoje, né? E era ali. Os vizinhos eram aqueles ali. Aí começaram a crescer, foram estudar, tiveram outros amigos, né? Mas os amigos iam, alguns na minha casa, os mais chegados na minha casa, e também era aquelas amizades assim que eram amigas minhas, né, que são algumas até hoje. Os nossos filhos todos cresceram, né, naquele mundinho ali, né. Aí terminaram de estudar, né, foram trabalhar e seguiu a vida. E depois de adultos, também os amigos também vinham na minha casa. Os meus filhos, por exemplo, o Jason, ele tem amizades de infância até hoje, né? Ele gosta de música, né? Então tinha uma banda, então eu deixava eles ensaiar na minha casa para eu estar ali, né? Sempre vendo eles ali, né? O Edmilson também, meu filho mais velho, ele não quis estudar, ele parou na 6ª série, na sexta, que é um exemplo também, que ele é um exemplo também. E aí eu disse para ele, bom, vou trabalhar, né? Tá, foi trabalhar. Só que lá pelas tantas do campeonato, ele foi trabalhar depois de várias firmas, ele foi trabalhar, eu não vou lembrar agora, mas
não vou dizer nome de empresas, né? Uma empresa de carro, importados. Aí, mas ele foi para ajudante de serviços gerais. Aí ele trabalhou lá, não sei, 2, 3 anos, não vou lembrar. E aí, só que ele tinha que ter, no mínimo, o 2º grau. Foi para a rua, porque ele não quis estudar. E dessa empresa ele foi para outra, que até hoje ele trabalha em empresa de carros. Foi para outra, também pelo mesmo motivo, não foi para a rua. Aí um belo dia, isso ele me contava na época, ele encontrou lá um ex-amigo dele, ex-gerente, e o cara pegou e disse para ele, olha, eu te boto em tal firma assim, assim, só que tu vai ter que estudar. O que ele fez? Foi estudar. Aí ele terminou o ginásio, terminou o 2º grau. Aí, como ele gostava muito de carro, aí ele fez um curso, acho que no Senac, não vou lembrar agora, né? E hoje ele trabalha com isso. Claro, hoje ele concluiu, então, a educação. Concluiu a educação. Médio, especializou também. Exatamente. Muito interessante. Tu acha que na necessidade, ele vendo o mercado dizer isso e ele querendo evoluir, em algum momento ele, né, a chave... Ele parou para pensar, né? Que aquilo era um limitador e que ele era capaz, né? Em algum momento ele deve ter se sentido capaz também. Exatamente. E aí, né, até hoje ele trabalha, hoje ele mora em Santa Catarina também, os dois, o mais velho e o mais novo, né? Sim. E hoje também ele trabalha lá, não sei, né, o nome da empresa, mas também trabalha lá mexendo com carro. Ele como é, eu não sei direito o que é. Mas ele revisa assim, os carros, umas coisas assim, né? Sim, mas deve estar hoje bem atualizado, porque hoje mexer em carro, se tu não manja de eletrônica, coisa tudo, exatamente. Né? Tu já nem tem vez, né? Nem entra, né? Exatamente. Nem entra, né? Mas, como a minha mãe diz, né? Tipo, a gente vai descobrir se educou bem os filhos vendo a educação dos netos. Exato. Né? E tu sabe, né, que hoje em dia, e também é um dos temas principais aqui do nosso podcast, né, que é a tecnologia, né? Sim. E hoje a tecnologia está na mão, né? Que nem tu acabou de comentar, né? Tu tinha lá o grupo, né? Tu conseguia ter um controle físico, né? Das companhias e coisa das conversas e tudo mais, né? Mas hoje a gente tem esse meio digital, né? Que às vezes é um grande conforto para os pais, né? Porque joga o eletrônico lá e o filho se vira, não incomoda, enfim, aquele negócio, seja num restaurante, em casa, ou o que for. Hoje, né? Também para muita gente que tem um filho único, né? Então, né? Porque eu me lembro quando nasceu a Isadora, né? Minha segunda filha. Não, a primeira? Arthur, né? Confundi aqui a turma. Quando nasceu o Arthur, né? Porque a gente tinha, tipo assim, eu tinha antes era a Isadora e era, como é que eu posso dizer? Era uma situação que ela ficava entediada, tinha que ter alguém para brincar e tudo mais. Quando veio o Arthur, né? Ele mesmo bebezinho ali, a diferença de idade deles permitia com que brincassem. Então eu podia, sei lá, tirar uma soneca sábado de tarde, alguma coisa e deixava eles. Então tinha como é que eu posso dizer? Até por um lado era mais tranquilo, 2 do que 1, né? E o eletrônico, muitas vezes, ainda mais filho único, aquela coisa, bom, é uma bênção para os pais, mas depois geram vários problemas. Qual a tua visão hoje, né, olhando, né, educar o neto, na minha visão, já não é uma responsabilidade, salvo em extrema necessidade, né, uma tarefa para os avós. Eu acho que eles devem participar, mas, né, a responsabilidade é dos pais, é de quem bota no mundo. Mas qual a tua visão hoje, né? Como é que seria a Jandira hoje, com os filhos hoje, com o digital, né? E, enfim, né? Não vou nem colocar em circunstâncias, ou seja, interessa aí as condições, os recursos, mas qual a tua visão hoje? O que tu vê dos teus netos? Porque a gente sabe que também o digital ele é um caminho, né? Aqui a gente está num meio né, digital, é um meio, né, que justamente hoje tu também não larga no mercado se tu não tiver né, noções aí de imagem, hoje nessa parte do online. Eu mesmo sou um cara de tecnologia, mas eu venho de uma outra época de tecnologia, né, uma prestação de serviços, né, que isso aqui também tudo não tinha, né, o streaming, né, eu botar um vídeo no ar, ao vivo, editado, né, o que fosse comentários, todo mundo já vendo, comentando isso, aquilo, isso não existia, né, eu trabalhei com o que deu o meio a isso, né, mas então é uma realidade que é nova para mim também hoje. Como é que tu vê isso hoje, né, nessa questão e levando em conta que a gente também, né, tá lá, tá postando a nossa fotinho, né, tá falando do nosso negócio, das nossas coisas, nossos sentimentos, enfim, como é que hoje é a tua visão aí desse tipo de equipamento aí na mão dessa piazada? Olha, por um lado eu gosto. Acho muito, muito legal mesmo, porque eu costumo dizer lá em casa que a internet é uma janela para o mundo, né? Claro que tem o lado bom
e o lado ruim. Tu tem um neto que gera conteúdo, né? Que gosta de Gosta, o Alan gosta. O Alan gosta, né? Não sei agora como é que ele está, porque ele... a gente está dizendo que ele tem que procurar um emprego, aquela coisa toda. E outro dia eu ainda, inclusive, disse para ele que ele tinha que procurar um emprego dentro da área de informática, porque o emprego do futuro, né? E eu acho que hoje, sei lá, eu digo que as criancinhas já nascem com um celular na mão, né? Já nasce apertando o botão, né? E lá em casa, eles mesmos, eu digo as criancinhas, né? Tem limite. As crianças sentam na mesa, estão com o celular na mão. Qualquer coisa, estão com o celular na mão. Então, lá em casa, na casa da avó, eles sabem que na hora da mesa é sagrado. Larga o celular, vamos almoçar, vamos jantar, vamos conversar sobre coisas nossas, né? Depois, pode pegar celular. Olha. Outra coisa que... Isso é normal de todos, né? Porque lá em casa, os meus filhos já eram assim. Tinham tarefas para fazer. Porque eu trabalhava, e daí eles cresceram, tinham tarefas. Os netos, né? Hoje, claro, não moram mais perto da minha casa, mas se eles chegarem na minha casa hoje, eles sabem que eles têm que lavar uma louça, eles sabem que eles têm que tirar a mesa, né? E aí é aquela coisa que eu chamo atenção. Pega o celular, bota o celular aqui e vai lá lavar uma louça. Não. Pega o celular, larga o celular, lava a louça e depois pega o celular. Então, como eu digo, é outro mundo hoje, né? Eles vivem num mundo paralelo, vamos dizer assim, né? Então, lá em casa, esse limite tem. Outra coisa, vamos conversar. Algum tempo atrás, o Jason, que é o pai deles, das criancinhas, né? Eles já moravam lá em Santa Catarina, eles moravam aqui. E aí o Jason pegou e disse para eles, vocês vão ir lá para minha casa, nós vamos passear, nós vamos curtir praia, enfim, passeios. Celular, fica em casa. Porque eu quero curtir com vocês, eu quero conversar com vocês sem celular. Na hora que tiver que pegar um celular para tirar uma foto, tudo certo. Mas ele dizia isso, sem celular. Claro que hoje já mudou um pouco, né? O ritmo, porque é uma coisa assim, tu vai para um passeio, eu mesmo, eu adoro tirar foto. Sou apaixonado por foto. E aí já fica uma mensagenzinha, alguma coisa, quando vê já tá com a comadre, já exatamente. Tá isso aqui. É um vício. É uma dureza cada vez pior. É um vício. Não adianta que é um vício. Mas eu lá em casa, eu dou limites para eles, né? Claro que tem que aprender, tem que estar informado, com certeza sim, né? E outra tem que evoluir, né? Não dá para parar no tempo. Até eu mesmo, claro, eu não sei mexer num celular como eles, né? Mas eu me viro, né? Do meu jeito eu me viro, né? Porque tem que ser, né? Senão não, fica fora do baralho. O cara tá fora do baralho, hoje sem mexer. E o que me admira, né? Porque eu me criei buscando a tecnologia. Ela não estava na mão, mas o meu prazer era buscar. Então eu deixava de estudar para ir na casa de alguém que o pai tinha um computador, que tinha chegado, que era engenheiro, que, né, ia ter uma brecha que o pai saiu e nós escondido ali ia mexer. Então eu buscava, né, a tecnologia. Eu tinha já se não era skate, era computador. Eram as coisas que eu buscava. O computador era para joguinho, alguma programação, alguma coisa do tipo, né? E a conectividade na época era de noite. Tu ligava num aparelho antigo lá que era o modem, né? E daí tu fazia as conversas, enfim, o pessoal ficava no chat, mas não era, né, como é hoje que a gente tem ele na mão a todo momento. Exatamente. Então eu buscava, depois até optei em algum momento na minha vida, né? Eu já contei aqui, né, em um episódio da minha trajetória, né, que eu optei por ficar no trabalho e não, né, eu tranquei uma faculdade na época, até hoje eu não sei se eu fiz certo ou não, mas foi quando eu vi o caminho, né? Foi quando eu disse, por aqui eu não vou agora isso aqui não faz sentido para mim, né? E a tecnologia, né, era um caminho que não tinha muita barreira e até hoje ela não tem, tá? A barreira eu digo que é o seguinte, né? Quando a gente tem uma profissão, alguma coisa, uma profissão regulamentada, né? Eu vou ter que fazer um curso superior para atuar, né? O direito, a medicina, né, arquitetura, engenharia, né, enfim, dentre outras várias, tem várias ainda em processo de regulamentação, mas a tecnologia ainda não, né? Claro que tem estudos, tem certificações, tem os cursos superiores, mas ela não oferece essa barreira, né, o que permite às vezes que muita gente aí comece um negócio, alguma coisa que envolva a tecnologia, possa ser muito bem sucedido, né, e sem ter que contar, é um dos poucos lugares onde sem uma graduação tu consegue, né, claro, associado ao empreendedorismo,
né, fazer enfim, achar o teu caminho, né, o teu ganha-pão, enfim, tudo mais. Sim. Então, de fato, a tecnologia, ela é unânime hoje, né, ela está na mão de todo mundo, ninguém consegue se escapar dela, né, então é no digital, é no online, tu pode ter um negócio até offline, no sentido, né, poxa, eu faço brigadeiros, eu faço o limoncello, nós já vamos entrar um pouco nessa parte aí, mas a exposição tem que ser digital, né? A gente, ano passado, também participou de um projeto ali, numa época ali, onde nós tinha que fazer o Instagram, enfim, mostrar, eu sempre fui muito a favor de mostrar as pessoas que estão ali, né, que estão conosco e tal. A gente fez já um episódio com a Tchelle. Chegou a ver o episódio com a Tchelle? Sim, sim. Isso, né, que fala um pouco aí da nossa história né, e a busca por caminhos, né, e ali eu expliquei um pouco também aí das adversidades aí do projeto ter talvez ali dado uma trancada para depois ver uma coisa que estava vindo intensa e que todo mundo ficou muito chateado, e eu me sinto o culpado principal. Frustrou um pouquinho. Pois é. Então aqui é o momento aí para a gente puxar aí no sentido de ver, né, de entender e ver a viabilidade, porque eu tenho certeza que a gente tem uma coisa muito boa na mão. Sim. Da maneira que foi colocado foi errada, foi com muita euforia e tudo, daí Sim. eu que, né, puxei, né, mas ao mesmo tempo, né, aquilo que tem uma ideia boa, né, que tem pessoas boas, e tu entende também em parte dos meus motivos, também tu me acompanha, né, na questão pessoal, né, em dado momento eu cheguei em casa e eu tinha feito os cartõezinhos da BR e tal, e o Arthur tinha esmagado todo dele, né, e os dois estavam ambos frustrados, porque o pai estava tocando um negócio agora que ia ter que tocar de noite, coisa tudo do tipo, então eu tive que mexer mesmo, sabendo, tive que também, enfim, e não ia dar para sustentar, enfim, tudo mais, então... Era muita coisa ao mesmo tempo. Era muita coisa, e de novo, podia ter começado num passo diferente, né, mas o que a gente tem na mão é muito bom, né, é uma coisa ali que tem... como é que eu posso dizer? Ali talvez a gente fez uma explosão de possibilidades, né? Enfim, talvez um laboratório para sair com as mãos sujas, as mãos queimadas, mas dali acho que surgiram várias coisas como não fazer e acreditar no que a gente tem na mão. Aprendemos também, né? Sim, muito bem, aprendemos. Só que, né, no decorrer desse caminho, né, quando uma coisa aí que era realmente muita coisa, envolvia parte física também, um monte de coisa, né, veio esse contato aí com o pessoal aqui do Câmera 4, né, onde viram o que tinha, não me entendiam muito bem ali, né, o que estava acontecendo, né, eles estavam pegando uma sala aí onde era um depósito, né, e ao mesmo tempo a gente foi ao longo desses meses, né, aumentando, digamos ali, melhorando a nossa relação e vendo também caminhos, e aqui eu me sinto no meio onde as pessoas buscam de fato a divulgação, o patrocínio, né, toda essa parte aí que eu acho que faltou ali, eu também fazendo tudo ao mesmo tempo, com empresa de TI, com tudo, sim, de fato ali certas coisas iam faltar, senão ali mais na frente. Exatamente, né. Então, hoje a gente tem já uma sala aqui para receber pessoas, né? Enfim, onde a gente vai poder expor mais o produto, fazer um pré-vendas, né? Talvez ver um caminho online. Então, eu queria que agora, né, vamos entrar nessa parte, já que a gente deu a introdução, na parte do empreendedorismo, né? Não precisamos entrar aí nas questões aí, né, do que a gente tem que acertar, ou como é que vai fazer dessa parte dos aprendizados, mas eu quero saber na parte positiva, né, porque eu via tu gostava do dia a dia, era uma coisa diferente, né, que tu fazia, a gente montou um espaço, enfim, né, eu vi que tu gostava muito das sessões de fotos, né, então eu fazia questão de te botar em todas, né, onde a gente, né, ia fazer, na época nós tinha com o apoio, né, da Tchelle, né, e agora aí a gente tem uma equipe aí também, aí onde eu tô aprendendo, né, o que eu sabia era que nós tinha que ir, tinha que fazer e coisa tudo, então agora eu tô aprendendo mais, né, como é que funciona, como é que um produto pode ser divulgado, ou isso ou aquilo, né. E eu queria que tu falasse um pouco aí dessa parte empreendedora da Jandira, né? Porque tu sempre teve uma mão muito boa para cozinhar, tu tem um letramento na cozinha também, né? Tu tem cursos, pode falar um pouquinho deles também, né? Mas o que representou para ti? O que é o gostinho de tu ver, de tu participar, né? De um projeto aí bacana, com logomarca, né? Isso foi novidade na tua vida? Já tinha passado anteriormente, já tinha alguma coisa? Eu queria que tu agora falasse abertamente aí da Jandira empreendedora, né? Que todos somos empreendedores, mas eu notei um viés, muito interesse, né, em ti, de ver, poxa, isso aqui é diferente, né, o que o Maurício está colocando aqui, a gente tem o dia a dia, mas, poxa, isso aqui, né, então, né, o fato de saber que impactou para ti, tem o lado bom também de ser, pô, então, peraí, eu tava num caminho certo, do jeito errado,
né, fazendo do jeito errado, mas Sim. motiva muito a ver a gente apostar no produto da forma certa, porque ele está ali, a gente conhece a fórmula, conhece a receita, Exatamente. né, enfim, então queria que tu falasse um pouco aí desse contato aí, né, do que representou, para cima, para baixo, novidade, tu nunca esperava, imaginava, tu vê tuas amigas empreendendo, enfim, tô muito curioso para saber essa tua visão aí, teu sentimento. Olha, vou te dizer uma coisa, para mim foi uma novidade incrível, né? Quando tu disse para mim, vamos ter isso, foi lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás, né? E lá os anos passaram, né, Maurício? E eu fiquei com aquilo na cabeça, seria uma boa, né? Aí quando tu veio e me disse, Jandira, vamos tentar fazer, vender limoncello, e eu peguei esse... Sim, mas até então eu pensava, né, que a gente ia fazer em casa, né, como a gente estava fazendo, só para nós, né? Aí quando tu veio com a ideia de montar aquilo tudo que foi montado, meu Deus, aquilo para mim foi, né? Levou pro céu. Mas, né? Porque era uma coisa diferente, é uma coisa diferente, né? E como é que eu vou dizer? Né? Não é que a empregada doméstica seja um trabalho ruim. É tão não. nobre quanto qualquer Exatamente. Trabalho. Mas aonde a gente consegue sair daquilo ali e ir para uma coisa maior, né? Que eu não gosto de mesmice, né? Não gosto de ficar parada sempre no mesmo lugar, não gosto. Então aquilo ali para mim foi um impulso, vamos dizer assim. E fazer aquilo ali, aquela correria toda nossa naquele dia a dia, aquilo para mim estava sendo o máximo, né? E claro, a gente não entra num negócio, qualquer que seja, para, se não der certo, não, a gente vai para dar certo, para fazer. Dar certo. Então eu tentei me empenhar o máximo que eu pude, porque eu estava adorando aquela ideia de criar, de fazer. E a Tiele falou, né, nos temperos que a gente, né, fazia, e aquilo ali para mim estava sendo o máximo. Então, se tiver que continuar, vamos arregaçar as mangas e vamos de novo, porque adorei mesmo. Perfeito, não, isso aí de fato, né, empreender é uma coisa que não é fácil. Não. Né, eu tenho tentando também muito aprender, até, por exemplo, hoje a operação que eu tenho, né, com pessoas ali tirando, né, lá em casa, onde tu tá junto no time, né, aqui, por exemplo, na Dona. Então eu tô buscando também ser um líder melhor, né? E outra coisa, né, conseguir estar com as coisas, a casa em ordem, né, o negócio que paga a conta em ordem. Sim. E não tirar tudo. Eu fui numa linha muito destrutiva do que eu tinha no passado e eu tinha que ir, né, desconstruindo, digamos assim. Então eu errei um pouco a mão nisso aí, sei bem, né? Passei também por algumas barras ano passado, enfim, mas não vem ao caso. Sim. Né, mas é muito interessante ouvir isso aí de ti, porque eu sempre soube que, né, tu gostou do projeto desde o início, enfim, eu, dentro do que pude ali, mesmo entrando de forma errada, fiz o meu melhor ali, né, mas de fato o empreender, né, e o nosso podcast aqui, ele vem da origem do Fala Cansado, né, que é onde tem o Viegas, né, que é o host, que é o meu principal mentor, inclusive, do projeto do podcast, né, que inclusive tem metodologia, estão lançando cursos, enfim, tudo mais, né, como podcast, como uma ferramenta aí para vários fins, né? Então, né, e eu comprei essa ideia também, né, enfim, tem sido, acho que a grande novidade para mim nesse ano, né, poder me desenvolver aqui com apoio, né, com todo o pessoal do Câmera 4 aí ajudando, apoiando e tal, vendo, Filipão, não, mas tu vai assistir aqui, não vai por aqui, enfim, então é muito gostoso, né, poder contar com isso, poder contar com esse tipo de parceria, né. Mas um outro ponto que me chama muito a atenção também, Jandira, que eu gosto muito da questão de evolução de relacionamentos, né? Pode ser um relacionamento amoroso, afetivo com os filhos, com o sócio, com isso, com aquilo. Eu também gosto de pensar sempre muito a longo prazo, né? E eu posso dizer que nós já tivemos aí um primeiro ciclo, né? Eu me lembro que né, desde que a gente conheceu, enfim, tudo mais, meus filhos sempre gostaram, tu viu um dos meus filhos nascer, né, e enfim, passamos por poucas e boas, enfim, tudo mais, né, e teve uma época que aconteceu contigo, né, um acidente, né, não sei né, o quanto tá disposta a falar dele, mas eu já posso te adiantar aqui que, né, a gente tinha um ciclo ali que era bacana, com potencial, mas com o tempo também foi, né, um pouco acostumando e coisa tudo. Esse acidente aí te deixou praticamente um ano, né, off, né, enfim, e a gente retomou, né? Acho que é muito legal a história do jeito que a gente retomou, e digo que foi uma das surpresas mais legais da minha vida,
né? Porque eu sempre gostei muito de ti e tudo mais, e a maneira como a gente recomeçou, né? Eu achei, assim, uma coisa formidável, assim, porque as relações, elas desgastam, né? E coisa Sim. tudo, mas existe um cerne, uma conexão, né? Que trabalhada com um pouco de empenho de todas as partes envolvidas, né? Se existe essa conexão, tudo vai para melhor na frente, né? E tu é uma das pessoas que eu considero muito aí dessa conexão forte, né? Até uma das vezes foi muito legal, assim, que eu vi que, né, tu sempre foi, né, quem atendeu lá em casa, né? Então tu preferia dar conta de tudo ou ter que envolver outra pessoa e coisa, e eu te dou a plena razão. Sim. Mas teve uma vez aí que o Arthur era pequenininho, aí o cachorro também tinha o Lucky, que era quando era pequenininho e coisa tudo, né? Se abre e sai de porta, os dois foram pro elevador ali. E eu vi que quando fechou a porta, o Arthur começou a chorar, eu vi que tu se desesperou. Deus do livro. E aí eu vi que aquilo era legítimo, né? Eu vi assim, nossa, ela tá mais preocupada com o filho e com o cachorro, às vezes, do que eu, assim, coisa. Então eu já me tranquilizei e coisa tudo, mas foi muito bonito aquilo, né? De ver essa conexão, porque não deve ser fácil, né? Tu tá num ambiente de trabalho, enfim, alguma coisa, e ter também o afeto, né? O desenvolvimento, e, né, a gente sabe que criança é um bichinho que não é muito fácil, Sim. né? Mas que, enfim, né, e misturar com trabalho, com tudo e coisa. Então hoje, né, tu tem os gatos, cachorro lá no Evoluiu. set. Então eu queria que tu falasse dessa experiência, porque tu voltou uma mulher muito melhor, né, com, né, foi também rejuvenescendo ao longo do tempo para muita coisa, né? A vida, não adianta, ela em grande parte ela é um fardo, ela é difícil de levar, né? E tu teve uma situação aí que, enfim, né, eu entendo que muito traumática, e ao mesmo tempo tu virou aquilo ali de uma forma e não precisou cair um bolo de loteria ou alguma coisa do tipo, tu mesmo, né, ali te reinventou. Eu imagino que tenha sido um período, então eu queria que tu falasse um pouco aí do que tu passou, narra um pouquinho aí né, do episódio, como é que tu fez aí a traquinagem e para onde isso te levou. Bom, vamos por partes. No caso do Arthur. O Arthur, imagina, eu me lembro até hoje que o Arthur tinha 20 dias, quando a Bruna abriu a porta para mim, não vou esquecer isso, e abriu a porta da geladeira em cima, e tinha um monte de garrafinhas, né, com leite. E ela disse para mim assim: tia Jandira, aqui estão as garrafinhas de leite, o Arthur está dormindo e eu estou indo trabalhar. E eu fiquei parado olhando para ela: tu tá falando sério? Imagina, eu tinha 20 dias. Te vira. Mais ou menos isso. Fechou a porta. Eu não me lembro se a Isadora estava em casa dormindo, se eu não vou lembrar. Mas a Isadora deveria ter uns 4 anos já, né? Sim, 4 anos. E eu cheguei e olhei no quarto do Arthur, criança ali dormindo, e eu pensei: meu Deus, e agora eu faço o quê? Uma casa para cuidar e 2 crianças. É claro que eu sou uma pessoa que eu me agarro muito com Deus e com santinhos, como eu digo, né? E vamos lá. Graças a Deus, né? Estão aí, né? E quanto a minha, no caso, o meu acidente, vamos dizer assim, hoje em dia não tenho problema, né, de falar, porque graças a Deus, como eu digo, eu estou caminhando, porque era para eu nem estar caminhando, porque quando eu me acidentei, claro que foi um erro meu, né? Porque eu estava brincando, né? E aí, mas eu fazia aquilo assim, eu gostava de pular num pula-pula, adorava, né? Só que eu já tinha problema nos joelhos, nos ossos, né? Só que uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? E aí, quando eu caí, e quando eu cheguei no hospital, que o médico disse para mim, foi acidente de moto, mas doía muito, mas doía sendo uma dor insuportável. E eu me lembro que eu disse que não. Tá, aí fui para dentro, aquela coisa toda, né? Eu não gritava porque eu sou forte, né? Eu sentia muita dor, como eu costumo dizer até hoje, dentro daquele hospital eu ri bastante, mas eu chorei muito, porque o pavor de me olhar daquele jeito, primeiro foi, né, naqueles ferros que eles botaram, depois não é esticador, era um outro nome, que tinha um saco de areia e a perna ficava, sim, né, para poder botar o joelho no lugar, catar os pedaços. E então aquilo para mim foi horrível, né? O resumo da história foi horrível. Mas eu fui 3 cirurgias. Então cada vez que eu voltava de uma cirurgia eu chorava,
Mas, ao mesmo tempo, eu, sabe, tipo, Jandira engole choro, né? Quem fez a porcaria foi tu, então agora tu aguenta. Não tinha compostura. Não tinha. Né? E nesse meio tempo do joelho quebrado, que eu fui e voltei do hospital, acho que umas 3, 4 vezes. Porque a primeira vez eu me lembro que deu... Quando eu voltei para casa a primeira vez, deu infecção no joelho. Aí eu tive que voltar. Aí acho que uma semana e pouco, depois 2, não vou lembrar. De novo. Né? Isso tudo durou acho que uns 2 meses e pouco. E nesse meio tempo também eu tive a embolia, que daí sim aí... Mais uma onda que tu não estava esperando na cabeça. Não estava mesmo, né? Aquilo foi horrível, porque antes da embolia, quando eu voltei, né, para o hospital por causa da infecção, aí eu chorava muito porque eu queria passar... Eu sou muito família. E aí eu queria passar o Natal em casa, né? O meu aniversário eu já passei no hospital. Tu foi estipulando metas, tu foi vendo Exatamente. No que eu vou me apegar para ir melhorando também. Beleza, eu sou resiliente, quero estar viva, quero estar ali, mas eu preciso dar passos agora. Não Sim, é só segurar. Não é só segurar. Não é só né? segurar. Aí voltei para casa, né? Aí então tava bem. Naquela tive uma dorzinha qualquer, não sabia o que era dor, né? A embolia. Tá, fui de novo pro hospital. Aí fui pro UTI. A UTI, meu Deus. Aí quando eu saí da UTI, aí fui para um outro quarto. Aliás, na UTI foi um erro médico, porque como eu tinha que usar sonda, a menina, né, que foi botar a sonda, porque bem lá atrás, né, voltando um pouco, eu fiz enfermagem. Então, eu sei como é que funciona. E aí a menina pegou a sonda, botou a sonda em cima da pia e foi pegar não sei o quê. E voltou de lá, pegou aquela sonda e aplicou em mim. E eu pensei, isso não vai dar certo. Não deu, né, Maurício? Não deu. Aí, quando eu saí da UTI, melhor da embolia, aí fui para um quarto, aí eu peguei, tava com uma dorzinha, né? Aí chegou uma enfermeira, falei para ela, aí ela chamou os médicos, aí eu tinha pego uma infecção, que eu não vou saber o nome agora, que aí foi onde terminou comigo, a minha autoestima. Eles me botaram num quartinho de 1 por 1. Me isolaram ali, porque eu não podia ter contato com as outras pessoas. Aí ali foi feia a coisa, mas levantei a cabeça e fui de novo. Então, para encurtar a história, quando eu fui para casa, né, direto, daí eu fui usava a cadeira de rodas. Aí um belo dia eu tô sentada na minha sala, daí um dos guris chegou, me tirou da cadeira de rodas, aliás, me tirou da cama e botou na cadeira de rodas. Um domingo. Fiquei ali eu esperando, né, para alguém vir fazer comida, porque outra coisa também que é horrível, tu tem que depender das pessoas. E eu dependia de tudo, para tudo. E aí eu tô sentada ali e o médico, quando eu saí, ele disse para mim que eu ia conseguir dobrar o joelho no máximo dos máximos 40% a 50%, não seria mais do que isso. Nunca ia ser 100%. E eu pensei, mas eu não vou ficar aleijada, né? Sentada naquela cadeira de rodas. Sim, aí tu imagina aquilo tudo na cabeça, Uhum. já tá ali estrepada e ainda sabendo que quando sair... né? Aí eu comecei a mexer com a perna, porque a minha perna era uma tábua, ela não dobrava de jeito nenhum. As primeiras vezes assim que eu comecei a dobrar a perna, que doía muito, mas quando eu senti que alguma coisa ali dentro, né, que a perna era assim, né, fez assim, eu disse assim, é por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou. Exatamente nessas horas, quando o caminho é estreito. E hoje estou aqui, né? Não consigo subir escada assim como as outras pessoas, né? Normal, eu subo no meu passinho, como eu digo, mas né? Tá lá subindo. Mas tô subindo, tô indo. Sempre em frente, sempre acima. Sempre. E vou continuar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não... como é que eu vou dizer assim? Eu não me considero uma pessoa fraca. Por mais que tenha obstáculos, eu vou tentar, né? Pelo menos eu tentei. E se hoje eu estou aqui caminhando, é porque, né, eu tentei. Eu costumo dizer também que a fisioterapia foi uma dádiva. As pessoas, eu não vou fazer fisioterapia, não sei o que, e eu sou uma pessoa que aconselho. Tu chega lá, é umas coisas estranhas assim, que eles te dão para fazer. No meu caso, eu disse, não vou caminhar com isso. Sim. Umas coisas bobas que eles te pedem para fazer. Mas não.
aquilo ali. Eu sei, em situações, circunstâncias diferentes, mas também tive uma lesão muito grave aí de tíbia e fíbula com cirurgia também, 6 meses sem caminhar, enfim, tudo mais. Eu me Enfim, lembro disso. numa outra fase da vida, a exato. gente não se conhecia ainda. Mas agora há pouco, não, uns 5, 6 anos atrás, você não operou o joelho? Não. Eu tive um acidente na época de wakeboard, na época que eu estava fazendo, aprontando também, né? Onde eu também passei muito tempo sem caminhar, né? E, enfim, entendi a questão de fisioterapia e tudo mais, e muito, tipo, né? Vendo ali como tu, né? Lidou com isso e o que isso te transformou, né? Ok, teve o vencer essa barreira física aí, né? Tipo assim, uma limitação que poderia ter ficado muito grave, onde ela ficou, acho que, né, ficou, digamos ali, alguma restrição, digamos, no andar, mas não te limitou a nada, né? Mas e como pessoa aí, o que isso impactou na tua vida, né? A Jandira que saiu disso aí, né? Depois de, ok, já vi que a fisioterapia, o caminho, já vi que eu não vou ficar com a perna trancada, vou conseguir caminhar e coisa. O que aconteceu de transformação para ti, de visão de mundo, né, de entendimento? O que isso aí impactou para ti depois ali na tua volta ali, apego à vida, gostar mais das coisas, valorizar? Sim, o que valorizar. Que isso te... Valorizar, porque olha, a gente dá um valor para pequenas coisas na vida. No meu caso, eu não podia tomar um banho sozinha, né? E isso foi uma coisa assim que também eu dei um valor imenso, porque eu tomava banho em cima de uma cama. Não, né? sim, é horrível. É horrível. Essa impotência é horrível. É horrível, a impotência é horrível. Eu tive escaras, né, de tanto ficar deitada. Aí uma vizinha minha e comadre, ela me ajudava muito, ela dizia assim, eu vou dar um jeito de a gente conseguir te dar um banho melhor. Tá. Sim, melhorar a dignidade. Exatamente, a dignidade. Aí ela inventou, ela e o pai dos guris, na época, morava perto da minha casa, e ela com ele, eles inventaram, que a minha casa era, na época, cheia de degraus, e daí não tinha como andar uma cadeira de rodas, essas coisas assim. Aí eles pegaram da minha cozinha para o banheiro, tinha janelinha, assim, do banheiro. Aí ele procurou lá na casa dele, aquelas mangueirinhas de banheiro, de chuveiro. Eles fizeram lá uma enjambração e pela janelinha do banheiro eles botaram um chuveirinho. Aí ela me trouxe até ali, de cadeira de rodas. Maurício, aquilo foi um banho assim para mim que tu não tem. Hotel 5 estrelas ali dado. Sim, claro. Molhei cozinha, molhei tudo. Mas foi um banho que eu nunca mais esqueci na minha vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu começa a dar valor a pequenas coisas que tu não dava importância antes. Né? Pessoas que te ajudam, que tu não imaginou na tua cabeça que iam te ajudar. Imagina que não estava lá. Exatamente. Então eu acho que eu melhorei como pessoa muito, porque tu vê coisas, tu aprende, tu fica pensando, né, em coisas assim que tu deixa para depois, né? Sim, a valorização do tempo é o agora, né? É o que eu converso volta e meia com o Viegas aí, é não esperar um gatilho negativo para agir quando a gente sabe que tem que agir. Exatamente. Muitas vezes, é o gatilho negativo que nos dá esse impulso, exatamente, né? E eu gosto muito também do navegador lá do Amir Klink, né? Que ele se metia, fazia as circunnavegação, os negócios dele, um barquinho lá, tipo, totalmente contra as probabilidades, enfim, atravessava. E uma das coisas que ele dizia que era isso aí, né? Para eu valorizar um cafezinho quente, um banho quente, alguma coisa, né? Quando a gente passa pela adversidade, né? Em situações de privação, aí de fato a gente dá conta, né? E tem um filme também que tem uma frase, acho que é um filme do Tom Cruise, que diz que, né, uma das frases ali, mas me marcou ali, que é tipo, a gente precisa conhecer o amargo para dar valor ao doce, né? Enfim, né? Exato. Então, e claro que a gente sabe disso, né? Mas é nas experiências, é na prática, né, que a gente vai se dar conta, né? Quando bate, né? Então, de fato, além de tu ter que estar quando está resistindo ali o apego à vida, né? O apego também, né? A gente quer estar pleno das faculdades, né? Se um dia acontecer uma limitação, a gente vai ter que se adaptar, né? Mas essa busca aí,
essa força aí que a gente pega e ao mesmo tempo também fazer a transformação, né? Que eu acho que é o grande propósito aí, né? Existindo força maior, né? Dessas circunstâncias é justamente nos desafiar aí, né? Porque sabem que tem mais causa da gente aí. É duro, mas enfim, né? Eu acho que é aí o ponto disso aí, né? E fala um pouco aí, tem também, tipo, comum aí de uma paixão também, que é viagens, né? Enfim. Adoro. Né? E a gente sabe aí que, né, tu vê cada oportunidade, gosta muito de praia um pouco. Como é que tu começou a viajar? Como é que foi isso aí? Como é que na tua vida pegou esse, né, esse querer estar num outro lugar, alguma coisa? Tem muita gente que é apegada ao lugar, mas né, eu sempre vi muito no brilho no teu olho ali, né? Sempre no, né, nas fases aí, né, onde tem possibilidade, né? Uma viagem é o que tu bota aí como uma busca, né? Enfim, eu vou para tal lugar, né? Nas férias tal, quero ir, enfim. Da onde veio essa paixão aí, esse interesse aí em conhecer lugares novos, enfim, fala um pouquinho aí dessa parte aí pra gente. Olha, eu sempre gostei de praia. Eu comecei a praia, sei lá, acho que eu deveria ter acho que uns 5, 6 anos. Com a mãe e o pai, porque eles eram umbandistas. E então eles iam naquelas excursões de terreiras, né? Sim. E eu estava lá sempre. Então já começou por aí. Aquilo ali já te despertava. Sim, sou apaixonada por praia. E daí eu comecei aí, claro, aí os filhos cresceram, né? Como diz uma sobrinha emprestada minha, no tempo que a gente era pobre, né, tia? E aí, quando eu comecei a ir para a praia com as crianças, eles foram, acho que uma vez só em excursão. Aí depois, todos os anos, eu juntava um dinheirinho para alugar uma casa na praia. Então a gente passava na praia Natal e Ano Novo. Claro, hoje, se tu perguntar para eles se eles vão querer ir para Quintão, qualquer praia para mim tá bom. Eles já não vão querer mais ir para Quintão. Eles, né, conhecer outras praias, querem outras praias, mas eu não tenho problema. Sim. E daí foi um pulo para gostar de viajar, de conhecer outros lugares. Adoro viajar, adoro pegar um carro, um ônibus, sabe? Né? Avião. Sou apaixonada por viajar de avião. Tinha medo. Ah, é? Tinha muito medo de andar de avião. Primeira viagem que eu fiz de avião, eu nem me fraguei que eu estava dentro do avião. Porque daí era um monte de gente, eu fui conversando com umas amigas minhas, né? E quando eu olhei assim para frente, estava lá a aeromoça, o comissário de bordo, e aí eu olhei para um lado, assim, olhei para outro, né, e me toquei que eu já estava ali, não tinha como voltar. E agora eu quero andar de navio. Navio, esse então é um sonho junto, que eu também, eu nunca fiz um cruzeiro também, tem um monte de gente na família que já fez, falam, né, um monte de coisa boa, também uma experiência, não sabia, mas bom saber. Agora eu quero andar de navio, quero um cruzeiro, né? Já até uns 2 anos atrás eu comecei a olhar, né? Uma semana, sai de Porto Alegre, São Paulo, Rio e Salvador, que é o meu sonho de consumo, né? Tá perfeito. Para mim já tá ótimo. Maravilha. E o que eu ia te comentar, um dos motivos também de eu ter te chamado, né, para esse episódio foi que quando eu fiz o Fala Cansado, né, eu fiz um dos episódios ali com o Viegas, eu tive uma surpresa, tá, que foi uma surpresa muito boa, que foi o meu cunhado, né, sentado à mesa na casa dos meus pais ali no domingo e disse: Maurício, eu vi teu podcast, né, eu não tinha nem divulgado direito e coisa tudo, né, vi teu podcast, eu e a minha mãe, né, e agora deu para entender a tua história, a gente conseguiu conectar os pontos e coisa, e eu achei aquilo muito, muito bacana, né, eu como sendo um convidado, né, e falando ali da história, e aquilo foi uma repercussão muito bacana, muito positiva, assim, de coração mesmo, aquilo ali me disse: opa, podcast é um caminho, né? Sim. Poxa, né, para compreensão, né, e o motivo de te chamar aqui, a gente falar um pouco de trajetória de vida, que é um viés que eu quero explorar, né, e obviamente eu vou te fazer um pedido depois para mostrar, né, esse nosso episódio aqui para os teus familiares e teus amigos e ver a repercussão que dá, porque aqui é um espaço para Jandira, né? Então eu queria aproveitar agora, né, nós vamos passar agora para o encerramento, e eu queria te dar o espaço, a palavra para tu falar com as tuas pessoas, né, as tuas pessoas próximas, as pessoas que vão ver, quer dar um recado, mandar um beijo, enfim, a gente tá como eu te falei, né, eu tô num modo beta ainda, um beta teste que a gente chama, né, que é né, ir desenvolvendo, então eu achei bacana, né, para que tu pudesse também falar um pouco aí com o teu pessoal. Então,
né? Como o Ronei passou aqui, tá aqui a tua câmera. Uhum. Então, para tuas considerações finais aí, Jandira. Olha, eu vou dizer uma coisa. Como eu achei que era ao vivo, por isso que eu estava um pouco apreensiva, Não, né? não tenho essa coragem ainda. Pois é. Aí eu já tinha comentado com eles, né? E aí eu passei, né, as mensagens e disse, quando eu chegar lá, né, daí eu pego o endereço, plataforma, e daí para vocês olhar. Então, pessoal, não é ao vivo, vai ser gravado, aliás, está sendo gravado. Então, assim que eles me, né, liberarem, eu passo para vocês a gravação, né, dessa minha pequena experiência. Que legal, fico muito feliz que tu já comentou, tu já estava no Instagram que eu te disse, Jandira, com calma, não é ao vivo, não te preocupa, qualquer coisa a gente bota no ar se tu quiser. E tal, e tu já falou que ia estar no ar. Eu não sabia direito se era, não era. Então eles ficaram tudo esperando, né? Eu mandar o... Então agora já sabem que... Fico muito feliz. Provavelmente o Marco já vai liberar o link hoje, tá? A gente vai subir pro canal mesmo, né? Então acho que amanhã, mais tardar ali, eu vejo a Tiele que tá fazendo essa parte, né? E aí eu vou querer os retornos, vou querer saber aí que é uma modalidade aqui a explorar. Sim. Te agradeço muito por ter vindo, por ter participado aí desse modelo, digamos, piloto ainda, né? Mas fiquei muito feliz, tá? E feliz de coração também de ouvir mais a tua história, enfim, saber mais sobre ti, né? Enfim, e só posso te dizer que saio daqui te admirando mais e mais, né? E que nossa parceria perdure aí por muito tempo aí com bastante novidade, bastante coisa legal. Tá vamos bom? arregaçar as mangas, né? E vamos de novo. Né? Muito obrigado, quero te dar um abraço. Claro.